Agora você está ao vivo. Alô, Casa Niemeyer? Mas você não vai aparecer também, querido? Vou. Então, gente, eu tô aqui, ó. Vim visitar essa pessoa maravilhosa que é a Yolanda Freire, esse luxo de artista e mulher que está aqui na nossa frente, que está isolada nessa pandemia há muito tempo. Quase 5 meses. Quase 5 meses sozinha. E hoje a gente resolveu se encontrar. Ela resolveu me receber aqui super bem. E estamos aqui conversando. Já tivemos algumas conversas sobre arte, sobre vida. E eu queria compartilhar um pouquinho esse momento com vocês. Yolanda Freire, para quem não conhece, é uma super artista, faz parte da nossa história da arte brasileira contemporânea, da arte da performance. Eu sempre falo para ela que ela é uma dama da performance brasileira. Ela é uma das mulheres que começou essa história. Quem é de São Paulo pode ter visto ela numa exposição que foi linda lá na Pinacoteca, das Mulheres Radicais. E é uma artista muito completa e uma pessoa sensacional. E aí eu resolvi fazer essa surpresa para ela. Ela não sabia que eu ia fazer isso, de compartilhar esse momento da minha ocupação, falando um pouquinho com ela. Porque esse ano, Ana Velar e eu tínhamos um plano de fazer uma homenagem a ela e um trabalho para marcar esses 80 anos e esse momento. Mas aí a gente teve toda essa questão da pandemia. A Ana está perguntando aqui pra gente como é duas performances se encontrarem durante a pandemia. Responde, Yolanda. Eu não sei. O que eu posso dizer? Deixa. Não posso. Não sei se está filmando, ó. A gente não pode ficar muito perto. Eu vou filmar só ela. Eu já derrubei aqui uma coisa. Não tá mal, deixa aí, querido. Não se importa. Vamos lá. Gente, eu derrubei tudo, tá? Derrubei todas as castanhas maravilhosas. Mas vamos lá, Iô. Não se importe. Fala, Iô, como é que as duas performances se encontrarem no meio dessa pandemia? Olha, é sempre uma troca, né? Uma cumplicidade, uma complementação. A Clarice tem uma bagagem muito bonita. A admiração que ela tem por mim, eu acho que é maior ainda que eu tenho por ela. Uma mulher de muita coragem, de muita autonomia, independência além da performance, ela é uma pessoa de uma sensibilidade para a imagem, para o registro, né, das performances, uma coisa inacreditável. É isso. A gente estava aqui conversando, antes de começar, sobre uma questão que a Yolanda estava trazendo dos trabalhos dela da década de 70, da gente não ter esse registro, né, ideal da história da performance, né? Isso. Ela estava até comentando da Regina Vater, que tem muito isso, mas a gente estava comentando que a Regina já tinha uma ligação muito especial com a questão do digital, enfim, das tecnologias. E que isso é uma perda enorme para a nossa história e para a nossa memória, aliás, como toda a nossa memória, né? E Yolanda, e mais engraçado, eu vou contar uma historinha pequenininha, que eu conheci a Yolanda aqui no Rio, e ela andava com umas senhoras, assim, umas pintoras, umas mulheres que pintavam e tal, e ela pinta, ela tem todo um trabalho também de pintura, e eu não sabia nada disso, da história da performance e tal. Quem me atentou para isso foi o Rodrigo Munhoz, de São Paulo, e quando eu fui ver a exposição das mulheres radicais, eu me dei conta, né, que aquela Yolanda Freire era a mesma.
E a partir de então, ela, assim, Yolanda, acho que aqui a gente tem passado a fazer, ela passou a voltar a fazer essas performances. E eu estava provocando ela aqui se ela não quer refazer algumas que não têm esse registro, né? Que a gente não tinha, porque fazia parte até da cultura da performance nem ter, né? Ser uma coisa quase que instantânea. Chamávamos happening. Os happenings, né? Nem se nomeava como performance. Era um happening. E é o que eu estava te falando, eu lamento não ter registrado enquanto fazia as performances. Não é? Fiz algumas na sala experimental do Museu de Arte Moderna, apresentando-me individualmente. Peraí, tá sem som. Tá sem som? Alô, tá sem som? Não ouviram nada? Nadinha? Nem de mim, nem de ti. Tá escutando agora? Ó, tem gente escutando. Tá ouvindo, tá? O que vocês não escutaram? Repete então, Yolanda. A gente está falando do registro de performances. Eu lamento que quando eu apresentei as performances nos anos 70, eu não ter providenciado um registro no momento que eu apresentava instituições importantes, como o Bienal de São Paulo, como o Museu de Arte Moderna na Sala Experimental, como o Salão de Arte Contemporânea, era iniciativa do MEC. Nenhuma dessas eu registrei enquanto fazia performance. O registro que eu tenho eram as fotografias que eu fazia para acompanhar o projeto de apresentação, para submeter ao júri. Nossa, mas me selecionar ou não. Mas a performance como tal na instituição eu não tenho. Não tem esses registros? Não tenho. Então. Agora, o projeto que eu mandava, que eu fazia a fotografia anteriormente, isso eu tenho. E registrei fazendo álbuns que eu chamo de livro-objeto, que são objetos agora que são requisitados, são prestigiados pelos colecionadores, pelos curadores também. Sim. E agora tem essa necessidade e não tem essa memória. Eu fiz performance que eu não registrei de maneira nenhuma. De nenhuma maneira. E eu agora então tomo para fazer pequenos vídeos. Tomo aquelas fotografias feitas assim, casualmente, e estou fazendo alguns vídeos. Alguns eu já consegui realizar. A Ana está perguntando se era costume não registrar. Eu nem sabia se era costume ou não. Eu não tinha propriamente um grupo. Não é? Eu trabalhei com o Ivan Serpa, pela morte do Ivan Serpa, continuei a participar do Centro de Pesquisa de Arte, mas não havia, eu acho que eu fui das primeiras ali do grupo a ter essa necessidade de me apresentar com o meu próprio corpo para falar das coisas que me povoavam. E como é que foi esse começo, Yolanda? Eu me lembro de você, quando a gente começou a conversar, de você dizer que assim, ninguém entendia, nem você mesmo entendia muito o que você queria fazer e que era uma coisa muito intuitiva. Você tinha era uma catarse, uma espécie de manifestação sua, naquele momento em que isso não era muito formatado ainda. Né? Não, eu nem sabia que isso era possível. Mas aconteceu que o meu irmão, muito ligado a mim, desapareceu em função da ditadura. Da ditadura, sim. E eu fiquei muito tocada com isso e eu precisava de alguma forma... Ritualizar. Sim, nasceu daí um projeto ritualístico. Foi daí. Então, a primeira vontade foi fazer uma como chama? Que as pessoas andam na rua, uma passeata. E eu fiz então faixas, e quando eu falei para o Bruno Tausi, que na ocasião era o professor, ele disse, você vai ser presa na primeira esquina. Então, em virtude disso, eu chamei os colegas, que eram 17 artistas, que frequentavam esse grupo, para irem à minha casa em Petrópolis, onde eu iria apresentar o que seria uma grande passeata. E foi daí que começou.
E aí veio uma em função da outra, uma em função da outra. Foram 6 ou 7. E como é que você foi parar com o Ivan Serpa, que era um luxo, né? Assim. Sim, eu cheguei do Maranhão para fazer um curso na Escolinha de Arte do Brasil e deveria retornar. Mas aí não retornei, eu fiquei completamente envolvida por aquele ambiente, já casada com 4 filhos pequenos. E eu falei para o meu marido, eu não tenho condições de voltar, minha vida está aqui. Se eu voltar para o Maranhão, eu vou morrer. Olha, então, isso era que ano? Nos anos 70. Não, ainda não era 70, 68. E como é que você chegou, a sua formação, como é que foi assim, esse caminho de... Você casou cedo, teve os filhos. Para quem está chegando agora, a gente está falando que Yolanda Freire, tá? Eu tinha 25 anos já com 4 filhos. Nossa. Eu vim para o Rio, o mais velho tinha 7 anos, o mais novo tinha 2. No momento em que a mulher ainda era... Não valia nada. Como é que era seu marido com isso? Não, eu fui estudar na Escolinha de Arte do Brasil e fui fazer psicanálise com o doutor Evaldo Mourão. E no meio da psicanálise eu ainda não tinha me escolhido como artista. Mas eu trabalhava no Liceu Maranhense, dando a cadeira de Educação Artística. E quando, no meio da psicanálise, eu falei para o meu analista, o senhor não sabe, mas eu tenho umas figuras dentro de mim. E ele disse, por que você não desenha? E foi daí que eu comecei. Eu fiquei uma noite em claro desenhando essas figuras. E ele valorizou muito, ele não deixava sair. Eu senti que aquelas figuras tinham mobilizado ele. E como eu estava, ao mesmo tempo, na Escolinha de Arte do Brasil, fazendo um curso, pensando em retornar para o Brasil, com mais esse elemento para a minha cadeira de Educação Artística, eu comecei a colocar essa aflição toda nessas aulas. Aí fui fazer gravura em metal, estilogravura também, e me apeguei à arte. E foi uma compulsão, eu não tinha escolha. Eu tinha que pintar, eu tinha que fazer. Eu costumo dizer que é uma condenação praticamente, né? A gente até tenta se afastar, mas não consegue, a gente volta, retorna. Né? É isso mesmo, é um chamado muito forte, que ainda hoje me habita. Ela disse aqui hoje que mesmo com toda a pandemia, com tudo, ela perdeu uma sobrinha no meio da pandemia de depressão, enfim. Ela disse que ela acorda e já está escrevendo, que ela está toda ainda. Então, assim... Estou escrevendo projetos de performances. Olha aí. É verdade, eu acordo assim, numa voracidade pela vida, mas com a consciência também que os anos já não são muitos para essa minha atividade plena. A Ana está perguntando com quem que você teve aula na escolinha. Eu tive com o professor Augusto, eu tive com a Nise da Silveira. Ah, que luxo! Que luxo! Simbolismo, arte e educação, com ela. Nossa, Yolanda. E tive com a Noêmia Varela. Então, essa sua ligação com a psicanálise, que ela dura até hoje, né? Você tem ainda uma... Eu frequento, eu faço parte de seminários. Eu nunca deixei totalmente. Embora já tenha tido alta, pode-se dizer, por mim mesma, né? Que a gente que assume. Mas eu nunca deixei a psicanálise. Não pretendendo ser uma psicanalista, mas tendo elementos para me conhecer as pessoas que me rodeiam, conhecer a humanidade. Eu acho que as minhas performances estão justamente ligadas nisso. Se eu tenho alguma missão, digamos assim, é colocar o que tem de humano em nós mesmos. E eu sinto assim que quando eu faço minhas performances, que não são nada tristes, as pessoas choram. E eu acho que a emoção de ver essa humanidade tão exposta, a minha fragilidade, a minha ingenuidade, eu acho que também, sobretudo, a minha verdade. Eu fico despida mesmo, como pessoa, eu me exponho, porque eu preciso disso para ser.
para continuar. Você precisa disso ainda, né, Yolanda? É incrível, né? Preciso disso ainda. Acho que até o derradeiro momento da minha respiração. Então, e você teve 4 filhos, e assim, mas como é que é esse convívio assim, da artista? Né? Porque a mãe, né? A vida segue, né? A questão da mulher na arte ainda é muito desigual, né? Assim, um homem, para ser artista, ele já vai com uma certa vantagem. Sim, como é que é essa questão assim das mulheres que têm filhos Eu acho que sempre uma inquietação, sempre uma culpa. Sempre uma culpa. Nessa última performance que eu apresentei, o Dom Quixote, eu coloquei isso, porque meu filho mais novo chegou da escola, muito sentidozinho, me perguntou: mãe, por que você não é como a mãe dos outros? Então, quer dizer, ele sentia uma coisa menor, uma coisa que ele gostaria que eu fosse diferente. Eu perguntei: meu filho, como é a mãe dos outros? Ele disse: a mãe dos outros faz comidinha, faz pijama. Oh, meu Deus. Isso me doeu muito. Eu queria ser como a mãe dos outros, mas eu não podia, porque eu não era. Eu não era. E Yolanda, a Ana está perguntando assim, com quem que você conversava sobre performance? E com ninguém. Era uma força que me tomava. Eram as coisas das minhas aflições. E essa performance que eu apresentei na Pinacoteca, como álbum e as imagens, foi um momento assim de completo desamparo. Eu subi, então meu quintal era todo de subida, eu subi para o quintal para ficar no meio da natureza, me sentei embaixo da planta do carramanchão de maracujá, e quando eu olhei para o céu, em frente à minha casa tinha uma grande montanha, e as nuvens começavam a tomar uma grande neblina que lá se chamava Russo. E eu vi que eu já não era eu mesma, que a minha existência não acabava quando acabava a minha pele, que eu era o universo, eu era aquela nuvem que corria para enrolar a montanha, que vinha se aproximando cada vez mais. Então, nesse momento, nasceu a performance Achei, que eu canto. Achei a graça, achei a paz, toda alegria. Achei, meu Deus, e não vos perderei. Nunca mais perderei uma vez, acharei para sempre. Mas que Deus é esse que habitava em mim? Era esse sentimento que eu era universal, que eu não acabava em mim mesma, que eu tinha universalidade dentro de mim. Por isso que eu achei o conhecimento da universalidade do ser. Mas eu não estava só na nuvem. Quando eu baixei o meu rosto, que eu vi a formiguinha caminhar em fila e entrar no buraquinho, eu vi que eu era formiga, que eu era a planta que estava ali respingada, e eu era a montanha que estava em frente de mim, que tinha desaparecido. Eu não só intelectualizei, eu senti, eu estava prenha dessa realidade. E aí nasceu essa performance. E como essa, todas as outras. Era o passarinho que eu encontrei, o ninho com os ovinhos, e que de repente o passarinho não voltou. Por que não voltou? Gavião pegou, ficou numa armadilha. Por que não voltou? Os ovinhos foram abandonados e foram furados e ocupados por formigas. Isso foi de uma dor imensa para mim. A vida que morreu antes de ser, o passarinho que foi chupado antes de poder voar. Quer dizer, esse aborto da vida. Isso me chocou, eu não conversava com ninguém, eu precisava dizer. Então eu escrevi os projetos e apresentava nas instituições. E foi assim que aconteceram tantas performances. Com elas eu participei da Bienal dessa maneira. 2 bienais, 2 vezes no Museu de Arte Moderna, no programa experimental.
E agora elas renasceram com uma força enorme. E eu então estou somando uma atrás da outra, das performances que nascem espontaneamente, nascidas das minhas aflições, das minhas interrogações, da minha vontade de partilhar, da minha responsabilidade de deixar no mundo essa experiência, que veio para mim como se eu fosse um filtro, mas que não pertence a mim. Eu só me deixei passar. Eu tenho que deixar isso registrado para as pessoas que virão depois de mim, para as pessoas que me acompanham hoje, com quem eu dialogo. Hoje eu dialogo, mas antes não. É isso, eu respondi. Querida. Oh, tá todo mundo emocionado. Ela é muito linda, né? É uma verdade. Eu sou isso, minha verdade. Muito linda. Ana, você perguntou como é que... Nossa, e agora, gente? Precisa mais alguma coisa? Gravando, ele não grava, Ana. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui para isso ficar guardado? Aff, gente, respira, né? A Yolanda é... Obrigada. Ai, a Yolanda é isso, ó. É essa maravilhice de pessoa. Ela é uma lição. Ao contrário, querida. Quem eram nos 70? Quem era nos 70 o quê, Ana? Quem o quê? Tá todo mundo zonzo, né? Essa mulher poderosíssima. Tá bom, quando eu encerrar, ok. Vou deixar salvo, vou ter cuidado aqui, Samara. Quem era nos 70? O que, Ana? Seja mais específica. Aqui, ó, grande ser humano, as pessoas estão adorando o seu depoimento. Eduardo te dando muitos beijos e adorando. Carinhos, abraços. A performance pode ser pensada como partitura para outros performers. Ah, é bonito isso. Os interlocutores. Então, Ana, ela está dizendo que em 70 não tinha isso, né? Eu me lembro que você falou de alguém que chamou sua atenção para dizer a você que aquilo era uma performance. Você lembra disso, Yolanda, que a gente conversou uma vez? Que quando você começou a fazer essas coisas e tal, você fez mais como um manifesto político por conta do seu irmão, mas que em algum momento você se deu conta de que isso era uma questão artística. Sim, foi o Bruno Taus. Porque ele foi uma das pessoas que foi à minha casa em Petrópolis. E quando eu acabei de fazer, ele chorava. Aí ele falou isso, ela mergulhou profundamente na arte. Aí eu fiquei sabendo que isso era possível de ser feito. Mas eu não conhecia, eu era realmente muito ignorante de arte. Muito. Eu fiz por impulso, por compulsão. Eu precisava fazer. Mas será também que naquele momento isso estava nascendo? Mas eu não sabia. Mas talvez você tivesse... não sei se você era alienada ou se você não estava ligada por uma questão anímica, por uma questão de inconsciente coletivo. Não, eu não conhecia. Eu estava chegando do Maranhão. Mas ninguém conhecia, essa coisa estava nascendo. Não, mas eu não sabia que isso era possível existir. A minha proposta foi fazer uma performance. Foi fazer uma passeata. E aí, como não pôde ser, eu resolvi apresentar na minha casa. Aí, quando eu soube, não tinha esse nome de performance, não, era happening. O happening eu apresentei no Salão de Verão também. No último Salão de Verão, que foi o 7º, no ano de 1975, eu apresentei uma performance, que foi a Reza do Terço, que tem a ver com a violência, que era o que acontecia no Brasil. Sim. E a vontade de viver. Então eu tomei a estética da religião católica, que eu estudei numa escola religiosa no Maranhão.
Então essa estética estava dentro de mim. Então eu rezei o terço com os mistérios da hortênsia se fazendo flor, desde que ela nascia, verdezinha, com as pétalas miudinhas, ia crescendo e ia recebendo essa coloração em cada mistério. E depois do terceiro mistério, que é o meio do terço, ela passa a declinar, a receber pontos marronzinhos, que é o declínio da vida dela. E depois ela fica marrom. E aí eu rezo o que seria a Salve Rainha. E a montanha tudo assiste, e assistirá outra vez, 500 vezes, 500.000 vezes, 500 vezes, 500.000 vezes, até a consumação dos séculos. Amém. Foi o texto que eu rezei no último salão de verão. Tá, então isso é 75. Aí nos anos 80, então você já começa a trabalhar como... A Ana está falando dos anos 80, assim, como... Nos anos 80 eu não fiz performance. Então, por que você deu um grande intervalo? A última que eu apresentei foi Mulher, o Erótico na Natureza. Foi muito forte. Então, nesse momento eu me separei. No que eu me separei, eu fiquei sozinha, eu me senti muito fragilizada para me expor. E eu não quis mais me expor. Eu tive até convite. E eu disse, não, essa época já passou. E retornou quando eu fui fazer o curso de Teoria da Arte na UERJ, que eu fui apresentar em sala de aula um trabalho que era uma performance, mas que eu não dava o nome. E que eu vi que foi o Pátria Amada Brasil. Foi no mesmo momento que as torres lá dos Estados Unidos Sim. foram bombardeadas. E eu senti que o Brasil tinha sido expoliado. E eu precisei trazer o santo do Brasil, que é o pássaro João de Barros. O João de Barros. Coiote, sim, que é o símbolo de uma nação, tem um urso, que é símbolo de outra. E eu escolhi para o Brasil o João de Barro, que é o pássaro das Américas. Só tem nas Américas. Sim, é uma E por ele eu fiz um altar. E por ele eu botei a legião de brasileiros, simbolizados por toquinhos de árvore, pequenininho, furado de prego. O brasileiro sofredor, o brasileiro que é explorado. E marginalizei a escada desse estoco com as penas indígenas. Mas o grande santo era a casa de João de Barro. Porque aí vai uma situação simbólica. O João de Barro, quando sabe que a Joana de Barro lhe traiu, ele lhe fecha. Ah, é? Ele lhe fecha com barro e ela morre sabendo que ela mereceu. Ela não voa, ela não se debate para sair. Ele tampa ela com ela dentro? Sepulta ela na casa. Nossa! Mas isso, falta um pouco isso do brasileiro se defender. Era um pouco esse simbolismo. Aí você... Tá. Diante de outras nações. E aí que você vai começar a ir para pintura e você realmente... Não, eu fazia pintura e performance. Sempre. Tá. Quando eu fiz Mas os bordados e as roupas, você sempre fez em função da performance. Da performance. Foram nos anos 70. Como os aparatos e os... Foram os anos 70 e veio surgir agora, recentemente, nos anos 90. Com essa aula nos 2002 que eu voltei para a performance, e agora estou nesse sufoco danado de criação de performance, vem uma atrás da outra, e eu vou registrando. A Ana está falando, morte passional, muito boa metáfora. Isso foi na UERJ, ela está perguntando. A primeira apresentação foi na UERJ, mas depois eu apresentei no grupo da Zona Oculta. Das mulheres lá na cidade. Convite da Lúcia Vancini e da Marilu. Então, aí quando eu fui te indagar sobre... Yolanda, você é uma mulher, você é uma memória da performance e tal, você falou uma coisa muito assim... não é engraçado, é forte, na verdade. Você falou
Falei, mas por que você não está fazendo performance? Você falou assim, não, mas quem quer convidar um artista da minha idade para fazer performance? Me lembro muito disso. Né? E para mim, que tenho assim, um ativismo em relação a isso, né? Forte, né? Eu tenho uma performance chamada Artista Jovem que questiona isso, né? Do artista que tem que ser jovem, enfim. Aquilo bateu de uma maneira muito forte. E foi quando eu comecei a falar para as pessoas, e enfim, aí eu senti que você deu uma retomada nisso. E como é que é para você agora, assim? O que faz sentido, assim? Você ainda quer refazer algumas performances, você quer fazer algumas novas, e você está animada? Como é que vai ser esse nosso futuro incerto, né, nesse momento de Brasil, né, de política de Brasil? Eu sei que as instituições estão muito empobrecidas e muito cerceadas. E eu acredito que eu vou para as ruas. Eu vou me apresentar nas ruas. É essa a minha proposta. Se as instituições não me dão espaço para eu me apresentar, eu não posso silenciar. Como eu posso silenciar com a consciência dos meus 80 anos? Eu vou para as ruas, eu vou me expor. Sim. E é esse o caminho que eu tenho. E a Ana está perguntando, quem são os artistas que mais te marcaram? Como performance? Como artista mesmo. Como artistas, eu digo isso desde as pinturas. Uma das minhas mestras que me deu muita escuta e que sempre me valorizou muitíssimo, inclusive escreveu em catálogo para mim, foi a Lígia Paulo. Para você e para Mário Fraga, ali já tinha uma abertura, uma valorização. E a minha casa em Petrópolis dizer para mim, você é uma grande artista. Quem me diria isso? Não é? Ela endossou muito a minha força das performances, que quando eu fui fazer curso lá no Parque Lage com ela, eu já tinha deixado a performance, mas eu tinha o registro. Uhum. E ela valorizava muito isso. Porque você é uma artista de performance, Yolanda, que não é só a questão da performance. Você tem o desenho, você tem o bordado, você tem a roupa que você constrói, o objeto. Você tem essa construção, que eu me identifico muito com isso, até porque algumas vezes as pessoas têm uma certa questão de dizer que tem uma questão teatral quando a gente faz performances com objetos. Mas assim, eu acho que existe uma questão de signo, né, de significado, significante, enfim, a tal da semântica, nessa questão da escolha de tudo fala na performance, né? O cenário que você escolhe, a roupa, o objeto com o qual você interage, embora na própria performance, mesmo que você tenha um roteiro mínimo, existe um transe, um certo lugar meio sagrado, meio ritualístico, em que muita coisa pode acontecer que você não tem controle sobre isso, né? Algumas coisas acontecem ali como uma outra, não uma outra, talvez uma outra dimensão, mas é um outro lugar, assim. Eu acho que é um outro lugar. Eu acho que a performance, para mim, pelo menos, ela resgata, eu sinto isso nas suas também, ela resgata um lugar, não é do sagrado no sentido religioso, mas é no sagrado no sentido da quietude, do silêncio, da reflexão, da atenção, do ritual. Isso mesmo. Eu acho que você falou certo, é isso mesmo que eu sinto. O Eduardo está falando assim, o objeto é sujeito. Duas também. Vezes a performance, ela nunca vai ser igual, porque eu não decoro o texto. Teve uma pessoa que chegou a mim, puxa, mas você decorou tudo? Como? Eu não decoro, a coisa acontece na hora. Eu vou tomada pelo santo. Sim. Eduardo está falando aqui, o objeto também é sujeito, né? Sem dúvida. Né? A gente tem essa... A gente estava falando aqui antes de começar, gente, da questão do resíduo, da importância dos resíduos da performance, que quando eu falei para Yolanda, quando eu comecei a fotografar a performance, eu estranhei muito de olhar certos fotógrafos que ignoravam esse resto da performance, que tem uma importância enorme, como um objeto de testemunho daquela ação, né?
E às vezes de uma beleza imensa, né? Aquela sobra, aquele resto, enfim. É isso, gente. Agora a gente vai jantar. Que eu tô aqui com ela, ó. Eu ganhei presente de 51, eu trouxe flor e bolinho. Eu ganhei presentes de 80, da minha amiga Clarice. E a gente pode falar mais. Mas é isso, essa pessoa, eu gostei muito de apresentar essa pessoa linda aqui nesse momento, para quem não conhecia. A Ana está perguntando, você guarda os resíduos, Yolanda? Tudo. Olha, Ana, eu estava aqui elogiando uma arca que ela tem deslumbrante. Ela falou assim, isso é de performance. Aí ela foi me falando da casa. Olha que arca, que linda, ó. A arca, aí ela me mostrou o relógio, aquele reloginho lá. Ela falou assim, tudo aqui a casa dela é toda construída. A Ana falou assim, calma, vamos falar mais. Vamos falar mais um pouquinho, vamos lá. O pessoal quer bis. Falando disso, que tudo na casa dela tem muito do tem a máquina de costura. A máquina de costura, aqui, ó, vou mostrar. Cadê? Aqui, ó, embaixo da mesa, gente, ó. Olha que lindeza, tem até linha. Porque a Yolanda, assim, a casa dela é o ateliê dela. Ela tem um ateliê em Santa Teresa, ela mora aqui em Botafogo. Mas ela tem um ateliê em Santa Teresa. E isso, ela tá aqui. Maravilha. Ela pretende fazer trabalhos esses anos? A Ana está perguntando. Mas, claro, tem muitos já aí prontos para serem apresentados. Aí, Ana. Inclusive o Mulher, o Erótico na Natureza, eu vou apresentar. Agora esse não pode ser apresentado na rua. Pelo nome a gente já imagina. Porque eu vou dançar em torno de um fava. Pois é. Não, acho que talvez nem em alguma instituição, né? A gente tem que... instituição talvez dessa. Não sabemos, né? Tem um pouco de segurança maior, né? Eu acho que vai caber melhor num lugar privado. Né? A gente vai ter que... Né, Ana? Principalmente em Brasília. A Ana está perguntando se você ainda trabalha no ateliê. Muito. Eu cumpro horário. Agora não pela pandemia. Em Santa Teresa eu tenho ateliê. Eu trabalho ainda em pintura, nas costuras, nos objetos, nas roupas. Como é que é o seu processo, Yolanda? Você começa, você desenha, você pensa, você anota, depois você vai fazendo, realizando? Mas para pintura ou para performance? Para tudo, assim. Porque tem uma diferença. A pintura eu me realizo sem saber exatamente. Eu tenho diálogo com o suporte. E o suporte vai me dizendo, eu sou meio que serva dele. Ele vai me dizendo o que eu tenho que fazer. É uma questão com a matéria, o embate com a matéria. Sim. O suporte mesmo. Eu vou acrescentando, o quadro vai se fazendo, e ele me pede, e eu obedeço. Eu tenho que deixar exposto para ouvir o que ele tem para me dizer. Isso sempre foi assim. Agora, a performance, vem as primeiras ideias, eu vou registrando. Eu fico acompanhada, é um processo de gestação. Entendi. Fica crescendo na minha barriga. A Ana está falando assim que a casa está aberta lá para você. Puxa vida. Vamos para Brasília, a gente invade aquele congresso lá. Tem uma pergunta aqui, como que você consegue manter esse ritmo? Como que você consegue manter esse ritmo? Eu não sei, é tudo assim... No cada dia, eu não sou uma pessoa assim de cumprir o dia igual. Cada dia eu sou uma, eu obedeço a minha força interior. Yolanda faz isso, eu faço. Yolanda não faz nada, não faço nada. É assim, eu sou meio anárquica no meu processo. Eu tenho que ouvir a minha voz interior, senão não dá certo. Não posso forçar a barra. Que a Yolanda de dentro também é muito voluntariosa. Viu, gente? Aprenderam? A Ana tá falando, na casa adoraríamos. Eduardo e Marisa admiro demais vocês duas. A gente também admira muito você, Eduardo. Certamente. Eu endosso. Bastante. Então tá, gente. Mais alguma pergunta?
Como é que vocês estão aí? Essa maravilhice aqui que a gente conseguiu registrar. Tá uma galera aqui. Adorando, Yolanda. Olha, para mim foi um prazer enorme poder... Eu tive essa ideia antes de ontem, falei, eu estava para vir aqui. Muito feliz em compartilhar essa pessoa que é a Yolanda com vocês. E espero que a gente ainda possa ver muitas coisas dela. Muitas. A minha gratidão, querida. A você, a Ana Velar, a equipe aí que se ocupou. Samara, um beijo. Também, isso. Que sempre me acolheu. Nós é que temos a honra de poder conviver com você, queridona. Eu não posso beijar e abraçar, gente. Está sendo terrível tudo isso. Distante. Ainda vou apresentar lá no Frederico Dalton. Isso. Só estamos esperando. Temos uma performance lá comprometida. Isso mesmo, isso mesmo. A Ana está perguntando se você trabalha com outros artistas. Não. Trabalho como? Trabalha como, Ana? Não, ela é solo. Mas eu acho que se a gente provocar, ela trabalha, não é uma questão... A Ana está falando, nós que agradecemos, é isso mesmo. Esse registro é um documento, é mesmo, Gama. Muito. Vamos fazer mais, né? Vamos cuidar da nossa memória, nós é que temos que cuidar. Vai, manda beijo. Quer falar mais alguma coisa? Não, abraço e gratidão. Muitos abraços. Que bom que você me acolheu. Eu que agradeço, amada. Gente, eu não posso ficar lá com ela. Agora tem que salvar esse vídeo, pelo amor de Deus. Se você faz parcerias, faz. Nossa, como? É só provocar, ela é demais. Como é que eu faço aqui? Eu vou encerrar e aí eles vão me dar aquela opção. Samara, isso aqui é tão precioso que eu preciso saber. Ana, obrigada a você. Beijo, querida. Linda demais, né? Uma coisa. Eu posso encerrar aqui, eles vão fazer aquela pergunta. Estamos emocionados. Estamos mesmo, todos. E ela também tá. Certamente. Isso, tá. Vou encerrar. Tenho certeza que deseja encerrar seu vídeo.